verdade, né? É interessante essa colocação. Vamos lá. Vamos falar o que o pessoal aqui achou. O Luca Carvalho, o Léo Fernandes, o Elilson do Amaral, o Eduardo Baques, todos acham que o Abelão ganha. O Andrei Souza, o Brian Moura acham que o Filipão. Mas o Giovanni Andrade falou o seguinte: Filipão tirando algum coelho da cartola. É a opinião dele. O pessoal tá meio... Eu acho que o Filipão não está em momento de tirar coelho da cartola. Nós vamos falar isso na sequência, mas eu acho que ele vai tirar. Eu tô com medo desses coelhos da cartola que o Filipão pode tirar, porque os indicativos são preocupantes. Central Band do Esporte, alô Gonçalo Cirne Lima. Meneghetti, o meia Elano acertou de vez a sua rescisão com o Flamengo. Ele tem contrato com o Grêmio até o final deste ano, estava emprestado à equipe carioca. O diretor executivo Rui Costa afirmou que o Grêmio ele acertou um valor com o Elano em virtude dos direitos de imagem antes do atleta ir para o Rio de Janeiro, e quem bancava o salário do jogador era sim o Flamengo. Os departamentos jurídicos de Grêmio e Flamengo já discutem essa rescisão amigável, se algum valor vai ter que ser pago por algum clube, mas o Elano não deve permanecer no Grêmio. Ele deve ter sim essa rescisão de contrato. O Grêmio não tem interesse em permanecer com esse atleta, e como ele fez apenas 4 jogos no Campeonato Brasileiro, ele não deve ter muita dificuldade de se encaixar em algum clube da primeira divisão. Acho que é um jogador para ir, quem sabe, Goiás, Criciúma, Figueirense. Esporte. Forte, eu acho jogar meio tempo. Com todo respeito, é um jogador para ficar em casa vendo o jogo pela TV, né? Com todo respeito. Não, ele tem mercado em alguns clubes secundários. O Elano com 33. 3. A questão não é... A questão 33 não é para ter acabado. Não, só um pouquinho, mas a questão do Elano não é a idade, é a condição física dele. Sim. Só que isso também... Não, mas é que quando tu vê o que é a péssima administração, né? Ele sai do Flamengo agora, o Flamengo tem que pagar 1.100.000 de indenização pro Elano. A idade do Elano se torna relevante justamente por causa da condição física. Eu acho que ele perdeu a idade foco, se torna a vontade de Será que brigar o Santos ainda? não pegaria ele de volta agora com o Robinho voltando para lá, o Elano, o Robinho? Vai começar a repatriar a gente assim, daqui a pouco. O time vai do estar jogando Pelé de volta. O time do Santos, a referência Paulo técnica Almeida do Santos parou de jogar, é o Lucas Lima. Gente, a referência técnica do Santos é o Lucas Lima. Que é lamentável. Robinho, acho que é um jogador... uma luva. Agora o Elano também, eu acho que aí... Porque mas aí daqui a pouco pode crescer, né? Usar aquele pensamento mágico, deu certo em 2010, a volta dos dois. Zé Roberto. Uma coisa é a gente discutir o Zé Roberto falir fisicamente porque ele tem 40 anos de idade. Outra é a gente não achar que é... Não concordo com essa falência que tu está falando. Não, tá bem. Agora, mas é uma discussão que pode se ter. Se acontecer. Agora, um jogador de 33 anos de idade, a gente chegar à conclusão, e eu acho que talvez a gente esteja chegando sim, que não pode mais jogar bola porque não tem mais condição física. Gente, 33 anos de idade, não tem como, né? Esse jogador viveu uma outra fase depois de 2010, né? Depois da Copa. Porque ele foi o melhor jogador da Copa, teve aquela lesão lá e depois ele não conseguiu mais. Ele consegue dar um sprint assim inicial. No Flamengo foi a mesma coisa. No Grêmio, quando ele chegou, o início dele foi muito bom. Não, ele é bom jogador. Ele não conseguiu dar sequência. O Gonçalo falou com o Rui Costa hoje pela manhã e está descartado. Então, para informação, para o Grêmio ele não volta. O Grêmio vai tentar encaixar ele no negócio. Até pelo alto salário. Eu acho que seria... O Grêmio já tem o Zé Roberto, que é o jogador que está jogando aí meio tempo, 60 minutos e tal. Vai trazer um outro numa condição que é pior que a do Zé Roberto. Eu até não sei se não ficou uma questão de grupo, assim, meio intrincada na saída do Elano aqui. Porque o Grêmio não faz questão de ter esse jogador. Por isso que o Vanderlei Luxemburgo é o pai deles mesmo. Tira o chapéu. Porque o Luxemburgo veio aqui, atochou, trouxe o cara pra cá, foi pro Rio de Janeiro e mandou embora. Mas o Elano, quando veio, nós todos comemoramos a vida. Mas não foi o jogador que se esperava. Foi, no começo. Não foi, desculpa. O que aconteceu depois foi uma falência física que a gente até hoje tenta entender por quê. Mas o Elano quando veio jogou muito. A negociação não tinha condição de jogar 90 minutos. Foi o Elano vir pra cá e o Miralles ir pro Santos. Claro. E o Miralles aqui não estava jogando Chico, nada. o Daronco é o árbitro do Grenal. Foi um sorteio na CBF ou na Federação? Foi um sorteio na CBF, que definiu os árbitros de toda a rodada. E ele estava concorrendo com outro árbitro de fora do estado? Aí é que está. É importante a gente mostrar esse vídeo que a gente vai mostrar agora da CBF de como é feito o sorteio. E realmente foi muita sorte do Anderson Daronco ter caído nesse sorteio, porque para as pessoas entenderem como é que funciona, no sorteio existem 10 listas, 10 escalas de arbitragem para toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, tem 10 escalas lá de todos os jogos. Essas 10 escalas são passadas a todos presentes na sala, né? São convocados representantes dos clubes e jornalistas também que acompanham
acompanham o sorteio, e são colocadas bolinhas dentro do globo. As primeiras 2 bolinhas eles descartam e a terceira bolinha é a que vale. E na terceira bolinha a lista 10 foi premiada, na escala 10 Anderson Daronco estava. Então são outros 9 árbitros que estavam concorrendo ao Grenal. Portanto, de fora do estado. Quer dizer, a CBF não define um critério. Se para clássicos do Campeonato Brasileiro é um árbitro de fora do estado onde há o clássico ou não? Não, mas tenho a impressão de que nessa lista 10 ela utilizou um critério de colocar os regionais. Provavelmente não aconteceu o mesmo nas outras, porque o Rafael Klaus vai apitar o Clássico Paulista, que é o outro árbitro paulista. E um gaúcho vai apitar o Clássico Gaúcho, que é o Clássico Grenal. Já temos o culpado se acontecer algum problema. O Wellington Campos. Que é o repórter da Rádio Tupi, né? Rádio Tupi, tá ele tá fazendo sorteio. Quer dizer então que além do D'Alessandro, o Anderson Daronco vai apitar o Grenal. Parceiro do D'Alessandro. Como assim, além do D'Alessandro? D'Alessandro no Grenal. Dá uma mão forte pro árbitro. Eu recebi muitas mensagens dos gremistas dizendo assim, Chico, já saiu o árbitro do Grenal. Na segunda-feira eu falei, como assim? Era não tomou o terceiro amarelo, né? D'Alessandro está confirmado como o árbitro do Grenal. O Daronco é o auxiliar. O auxiliar é o novo modelo de arbitragem que tem aqui no Rio Grande do Sul. É bom a gente dizer, o Daronco ele está indo pro primeiro clássico da carreira dele, tem 33 anos, é de Santa Maria, e embora o Voaden seja o árbitro FIFA, o Daronco é o aspirante à FIFA. Flamengo tem a leitura da escala. Emerson de Almeida Ferreira, São Paulo e Vitória, André Luiz de Freitas Castro, Santos e Corinthians, Rafael Klaus, Atlético Paraná e Botafogo, Jean-Pierre Gonçalves Lima. Outro gaúcho, mas não é clássico. Atlético Mineiro e Palmeiras, Wagner do Nascimento Magalhães, Internacional e Grêmio, Anderson Daronco, Chapecoense e Figueirense, Igor Benevenuto, muitos árbitros Fluminense e Curitiba, bolinha lá, o número da Flávio bolinha, Rodrigues Guerra. Corresponde a uma escala X. Bahia, todo mundo tem acesso? Sim, eles distribuem ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro da hierarquia dos que estavam presentes em todo esse sorteio, das possibilidades que nós tínhamos para o Grenal, o Daronco estaria em que colocação? Assim? Eu não tenho a escala dos outros 9, porque ela foi passada só para... Mas o Daronco, dentro dos melhores do Brasil, ele é um dos 10 melhores do Brasil nesse momento? Para você ter uma ideia, ele foi considerado o árbitro revelação pela CBF com 33 no Campeonato anos. Brasileiro. Não, mas o árbitro que apareceu, né? Porque ele não tinha aparecido em alto nível na Série A até então. E ele foi eleito o árbitro revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas árbitro de futebol com menos de 30 anos de idade não figura ainda. É muito difícil. Vocês estão preocupados com a arbitragem do Daronco, é isso? O Daniel e o Baldasso? O Baldasso está em pânico. Não, é assim, eu reconheço a evolução do Daronco, mas eu não gosto do seu jeito de apitar. Eu não gosto do Anderson Daronco. Ele evoluiu muito, viu? Ele melhorou bastante, isso aí é fato. Fisicamente ele ficou mais forte. Eu não gosto do Daronco. Eu tenho medo. Tomara que ele vá bem, torço que vá bem, mas eu não gosto. Eu até acho que ele fará uma boa arbitragem, mas ele gosta muito de uma resenha que eu, árbitro de futebol, eu não. No Grenal, gostar de resenha é ruim. Mas se for pegar rigor, gostar de resenha, todos os árbitros. Eu acho assim, o risco que nós corremos, e que os jogadores, os torcedores, e ele também, é o risco de ele ser um estreante. Vamos combinar. Ele tem 33 anos e vai apitar o primeiro Grenal da carreira, um Grenal extremamente tenso. Mas o momento ele apitar é agora, né, Chico? Não, tá bem. Algum tem que ser o primeiro. Ok, mas o primeiro certamente vai ser mais carregado. Mas o Daronco como árbitro, o momento para ele apitar é agora. Eu acho que ele está no melhor momento da carreira. Aspecto, ele está preparado para apitar. Eu comemoro o fato de ser um árbitro gaúcho. Eu gosto sempre de árbitro gaúcho em Grenal, porque entende a nossa realidade e o bom senso é maior no clássico. Eu já achei mais isso, Baldasso, quando nós tínhamos aqui árbitros, e não é nenhuma crítica ao Daronco, embora eu hoje considere ele um bom árbitro, mas nós tivemos aqui árbitros em altíssimo nível. Nós tivemos aqui, durante muito tempo, os melhores árbitros do Brasil. Aí eu preferia realmente ter um nosso do que outro que vem de fora, porque os nossos eram os melhores. Mais uma coisa a favor da tua tese. Os dois últimos de fora que apitaram o Grenal, se não me engano, Weber, Roberto Lopes e Marcelo de Lima Henrique foram muito bem. É verdade. Foram muito bem. Isso a favor da tua tese. Mas eu ainda tenho no histórico de acompanhamento árbitros de fora que chegaram aqui, bagunçaram o Grenal, deram vermelho. O Grenal do 5-2, que os colorados tanto lembram, o Grenal do 5-2, o árbitro destruiu o Grenal.
Com 10 minutos de jogo ele tinha expulsado 3. Mas aí é que tá. São 2 gremistas e um no Inter. O árbitro o gaúcho, ele também sofre com isso, porque ele sabe que ele vai ser cobrado na segunda-feira no supermercado, entendeu? E o ato de fora ele vai embora. Então, por mais que às vezes eles cometam erros por conta disso, por não ter uma certa responsabilidade, muitas vezes a pressão ela não é tanto. O cara apita mais tranquilo, porque ele sabe que ele vai embora no outro dia. Mas dificilmente tem medo do cartão vermelho. Isso que é isso aí. Sim. Sim. Dificilmente vai marcado. Ele vai ser chamado hoje. Carlos Simon, que foi talvez o principal árbitro brasileiro da história, né? Chegou a 3 Copas do Mundo, feito... Apitou 200 finais, deve ter empatado 198. Ele acomodava muito no Grenal. A gente sabe, o Simon, que foi um grande árbitro, fazia Teve uma briga uma vez no Grenal no Olímpico do Cleison, jogador do Grêmio, com o paraguaio Enciso do Internacional, que não era caso de expulsão, era caso de algema nos dois. Prisão. E ele manda seguir, tudo bem, apartou ali e manda seguir. O Cleison e o Enciso. Gente. Aquele caso da briga dos dois era para colocar na PASC. Então os dois na PASC, presídio de alta segurança. E o Simon nem amarelo deu. Então essa tentativa de contemporizar permanentemente que eles têm, e eu acho que tem um que não tem, tá? Que eu acho que é o que menos tem, pelo menos. Leandro Voaden. Eu acho que esse tem personalidade. Para mim é o melhor árbitro gaúcho que tem na atualidade. O que pesa contra o árbitro gaúcho... O que pesa contra o Voaden é o peso, exatamente. Não, o que pesa contra o árbitro gaúcho é que tem a herança, né? Porque no gauchão seguinte, daqui a pouco tem um outro Grenal apitado por ele, e o pessoal vai se lembrar daquele jogo anterior, que ele fez isso, não fez aquilo. Fernanda. Temos palpites aqui pro Grenal, olha só. O Marcelo Pertuzati acha que vai ser 4-0 pro Grêmio, fora os ameaços. O Diogo Viatrovski acha que se o Inter entrar ligado, não perde de jeito nenhum. O Guilherme Anjoim acha que o Grêmio vence. Com a chegada do Filipão, o grupo vai readquirir confiança. E o Anderson Schwartz acha que vai ser 7-1 pro Inter e o Close marca um gol. É a palpite dele. Sacanagem. Chico, vem pra cá, Chico. Vamos falar do ativo. Sabe que o Ribeiro tá voltando, né, Meneghete? É mesmo? Tá, mas tá vindo a camelo, parece, né? Tá devagarinho, mais aliviado. Porque o Ribeirinho foi para as férias e levou um estoque, né? Do ativo. Tá relaxado, vai voltar mais leve. Sabia que um estudo feito no Brasil comprovou que 56% das mulheres estão insatisfeitas com a vida sexual? E que os homens estão usando o estresse e o cansaço físico como desculpas? Aí não dá, né? Quando se tem o ativo, o amor não esfria. Você fica sempre pronto a qualquer hora e a qualquer momento. Um estimulante que faz o maior sucesso. Não altera a pressão sanguínea. Então tome a iniciativa e vire logo esse jogo. Ligue agora, ó. 3081-0700. Em 5 minutos, você liga para a central, compra o seu ativo e de presente ganha o 36 HP, as cápsulas da Mais Pura Energia. E além desse baita presente, ainda tem um desconto especial, muitas facilidades no pagamento. A embalagem, como você viu, é discreta, a entrega é grátis e sigilosa. Sexo é vida, faz bem para o corpo, para a alma e para a saúde. Mantenha o sexo na sua vida com o ativo. Ligue agora, 3081-0700. 3081-0700. Por quê? Ativo é você, na ativa sempre. Meneghete. Que momento, dublê de Ribeiro Neto. Chico Garcia. Nada pode ser pior do que ser dublê do Ribeiro Neto. Dublê do Ribeiro Neto. Tentar imitar o Ribeiro Neto. Né? Cheguei no ápice. Vocês acham que o Filipão pode colocar 3 zagueiros? Ou 3 volantes? Ou 3 zagueiros e 3 volantes, como o Renato fazia no Grêmio ano passado. O que o Filipão, os repórteres são muito atentos. E o Bruno Ravazoli, embora não tenha um indicativo direto de time, tem indícios importantes por um treinamento que aconteceu ontem. E os indícios mostram possibilidades, assim, muito fortes de modificação. Por exemplo, o Erley retomar a titularidade no lugar do Jeromel. Num trabalho de contra-defesa do Grêmio feito ontem, montaram um sistema defensivo em que o Erley estava do lado do Rodolfo. Aí eu me pergunto o seguinte, primeiro, o Jeromel está jogando, tá bem, embora tenha falhado no último jogo. Jeromel, que para lembrar, o Jeromel foi indicado pelo Filipão para o Grêmio. Não, foi elogiado e o Filipão é quem indicou mesmo. E o Erley... Tem um dado estatístico aí, Valdir. O Paulo Pires, nosso editor que tá nos ouvindo aí, o Grêmio tinha quantos gols antes sofrido quantos gols antes do Jeromel entrar na defesa, Paulinho? O Grêmio tinha sofrido apenas 4 gols. Depois que o Jeromel entrou na zaga do Grêmio, o Grêmio sofreu mais 6 gols.
Sim, mas depois da entrada do Jeromel na defesa. Tem um dado estatístico. O Grêmio tinha a melhor defesa. Aí, é importante. Não, tá bem, mas o Grêmio tinha a melhor defesa, dita a melhor defesa, a menos vazada. O Jeromel fez bons jogos. Tá bem, gente, só tô dizendo que tem um dado. Ele entrou no time e o Grêmio sofreu mais gols. O Jeromel fez bons jogos, o Jeromel é melhor do que o Erley, o Jeromel está melhor do que o Erley. O Erley, antes da reserva, ele estava muito mal, desde o ano passado. O Erley se recusou ao Anderson Moreira a jogar do lado esquerdo da zaga e agora está sendo... Isso aí tu destrói um grupo, ou seja, o cara se recusa a jogar e